Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, Movimento Cristão 60+. E para falar sobre esse assunto, recebemos ele, Robert Kuhl, ele que é facilitador do Movimento Cristão 60+. Tudo bem, Robert? Seja bem-vindo à RTM, prazer recebê-lo. Tudo bem, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, né, para falar sobre esse projeto muito importante, né? A gente estava até comentando aqui fora do ar, que tem gente que fala assim, não, quando eu chegar no 60+, eu vou só ficar de boa, vou viajar, vou curtir meus netos, bisnetos, mas não é o caso aí do Movimento Cristão 60+. Conta pra gente como é que funciona esse projeto. Exatamente a ideia da aposentadoria, de não fazer nada, aparentemente no começo parece ser atrativo, mas na realidade não. As pessoas, depois que se aposentam, entram em depressão, porque na realidade o homem só é feliz quando ele faz alguma coisa, se realiza. Você não pode viajar ano inteiro. Depois de um mês você cansa. Não tem sentido viajar. E também, antes de aposentar, você tinha amigo. Depois de aposentar, você não tem o que. Você vai acordar e sem saber o que fazer. E por causa disso, muitos entram em depressão, muitos ficam doentes. Isso também acontece com os cristãos, muitas vezes na igreja. Igrejas é como a sociedade, encara como aposentadoria como um carro velho que vai para desmanche, vai esperar um dia acabar. Então, e a pessoa sente também como se fosse inútil mais. Eu estou esperando o quê? Esperando morrer? E isso, a perspectiva não é boa nesse sentido. Então, o movimento 60+, e quer dar um novo ressignificado da vida. Aliás, descobrir que a vida não acaba com 60+. Na realidade, é uma nova fase muito brilhante, na realidade. Conta um pouco pra gente como a base bíblica, né, no Salmo 92, norteia as ações e a visão do movimento cristão 60+. Então, o Salmo 92, o versículo 12, disse que é plantado na casa do Senhor, e quando for velho, continuar dando fruto e ficar viçoso, e que declara que o Senhor é a minha rocha. Essa é a ideia, que o chamado de Deus é para a vida inteira. Na realidade, o chamado de Deus não existe aposentadoria. Deus faz com que a gente possa viver cada dia. Aquele dia é para ser válido e para dar fruto. E nós cremos que o 60+ pode dar muitos frutos, e frutos robustos e bem, que glorifica a Deus e beneficia muito. Infelizmente, isso não está sendo feito em muitos lugares. E a gente fica aqui pensando, como é que foi o seu envolvimento aí com esse projeto, né? Como é que você entrou, como é que foi a sua vontade de fazer parte? Na realidade, foi por acaso. Quando eu me aposentei, eu tenho vou fazer 78 anos. Então, quase uns 7, 8, 10 anos atrás, eu me aposentei. Eu entreguei minha empresa, aposentei, passei o bastão da igreja também para os mais novos. E eu pensei, o que eu vou fazer? De repente, abriu-se um leque muito grande de oportunidade. Eu poderia, com minha experiência, ajudar muito. Eu podia ter mais tempo para estudar, para ser missionário, envolver em projetos sociais, aconselhamento e muitos outros que eu me envolvi. E durante a pandemia,
descobri que muitas coisas podem ser feitas, porque eu não estava preocupado mais em ganhar dinheiro, porque eu tenho minha aposentadoria e meus filhos estão criados e não depende de mim, eu não tenho que pagar mensalidade, não tenho que pagar, ou já tenho casa, então eu posso ter mais possibilidade de ajudar. E isso fez com que a minha vida pudesse desenvolver muito mais do que antes. O que aconteceu é que, então, um dos amigos disse, não, vamos fazer alguma coisa. Por que nós não começamos o movimento 60 a mais? Eu falei, mas o que é isso? Aí ele me explicou, baseado que leitura de um livro chamado Aprender a Envelhecer, do Paul Tournier, um psiquiatra suíço, dizendo que, na realidade, a gente tem que aprender a envelhecer. Envelhecer pode ser muito bonito, interessante, se nós enxergasse como uma nova fase da vida, e a gente tem que se preparar, porque a primeira fase da nossa vida, nós lutamos para sobreviver. Mas agora, se aposentado, você pode fazer aquilo que você gosta e não ter a pressão do chefe, do cliente, de quem faz com que você tenha que produzir. Você pode desenvolver os seus dons com muito mais prazer e fazer aquilo que você gosta. Então, nós começamos isso, pensando o que falta dentro dessa filosofia. A gente descobriu que tem vários eixos de trabalho que tem que orientar esse movimento 60+. Robert, e quais são os meios que o movimento usa para impulsionar? Eu gostei muito desse termo, segunda carreira. Você já pensou em segunda carreira? O que você vai fazer, né, de 60+? Isso é muito bonito, né? E esse autocuidado que vocês têm, essa preocupação, né? Então, eu acho que basicamente esse movimento se baseia em 3 eixos. O primeiro eixo é valorização da idade. A idade não ele pode ser uma desvantagem, mas pode ser uma vantagem, né? E os 60+, não tem que se sentir inútil, descartado. Ele tem que saber que para ele é importante para Deus, para o reino e para a sociedade também. Então, ele tem que saber que o chamado dele continua. E ele é tão importante porque Deus não mede o nosso valor pela nossa produtividade, por quanto que a gente pode, nosso braço é forte ou não. Isso para Deus não é importante. O valor de Deus é outro. Então, ele tem que se valorizar. A segunda coisa, que a gente está chamado para trabalhar, para realizar para Deus. Então, essa segunda carreira, a gente quer que enxerga esse momento como uma segunda carreira. E nosso movimento, então, não apenas incentiva a pessoa a desenvolver uma segunda carreira para ele e para Deus, para o reino de Deus, como orienta quais são as carreiras que ele poderia abraçar. Porque, às vezes, eu digo assim, eu gostaria, mas eu não sei o que fazer. A gente dá algumas diretrizes, não que ele possa seguir, mas pelo menos dá uma ideia do que ele pode desenvolver. E, para isso, ele também tem que tomar certos cuidados, que chamamos de autocuidados dos 60+. Porque existe uma mudança nessa idade. Então, existe a parte emocional, social, cognitiva, físico, que é a mudança.
E vai ser diferente, ele tem que se cuidar. E também é um chamado para a sociedade, para a igreja, cuidar dos idosos de modo diferente. Tomar cuidado com seus envolvimento social, não deixar ele isolado, cuidar espiritualmente a ele, incentivar ele a fazer o check-up, não só físico, mas parte mental, emocional, como estimular para ele não entrar em demência, em essas outras doenças mentais que não são visíveis a olho nu, mas que acometem os idosos, e todas essas coisas que com isso ele pode viver uma vida muito mais produtiva e feliz para ele e para a sociedade, para o reino de Deus. Recebemos aqui a participação do Beltrão, o pastor Daniel Beltrão, lá da IA Church. Tá te mandando um abraço, né? Falou, manda abraço para esse pastor querido e sempre muito produtivo. E ele falou assim, pergunta a ele como a igreja pode se engajar no movimento. Então, é uma pergunta muito interessante mesmo, né? Como é que a igreja pode se engajar nesse movimento também? É aberto para outras igrejas? Como é que funciona? O movimento não é uma organização, ele é mais uma filosofia, um pensamento. E nós queremos divulgar esse pensamento não só no Brasil, como para o mundo. Porque o mundo todo está tendo esse problema. A população envelhece muito rapidamente, né? E antigamente a expectativa era 50 e poucos anos, hoje passa de 80 já, e antigamente se aposenta e já espera alguns anos para morrer, e agora vive mais 30, 40 anos até. Então, existe um mudança de conceito. A igreja normalmente não está preparada para isso. A igreja tem se focado nos jovens, todo culto, toda estrutura, modo de adoração, é dirigido para os jovens. Inclusive, a participação majoritária dos quem serve são jovens. E a igreja pode mudar. A igreja tem que ter um ministério para a terceira idade, para os 60 a mais. Eles têm que dar estimular exatamente os 60 a mais a servirem e também ser servido. Hoje, os 60 a mais, eles devem ser uma parte ativa da igreja, eles podem organizar, eles já estão aposentados, organizar atividade, até para ajudar aquele que tem 80, 90, que são mais frágeis. Eles precisam de alguém cuidar. Quem vai cuidar? Os 40 não tem tempo, os 50 não tem tempo, os 60 a mais teria tempo, organizar a parte social, certo? Isso se estende não só para a igreja, mas para toda a comunidade ao seu entorno também, porque existe uma carência muito grande nesse ponto. E esses programas, ele também estimula os 60 a mais serem ativos também no campo missionário, campo de apoio às ONGs, aos trabalhos sociais, ambientais. Eles com sua experiência, expertise e conhecimento podem contribuir muito para amadurecer os jovens que muitas vezes têm muita pressa, mas não pensam muito. Então, os mais 60 a mais pode. Então, a igreja tem que ter esse olhar e tem que focar, tem que ter um ministério, ter um olhar voltado para essa faixa de idade. Robert, quem são os principais participantes dos encontros Reflexão e Comunhão? Como eles são promovidos? Então, para divulgar essas ideias, nós temos o nosso site, nosso Instagram, tem e-mails, newsletters, sendo colocado, publicado. Temos como parceiro muito importante o Ultimato, que tem feito um trabalho excelente nesse sentido de divulgar. Os encontros
tem como objetivo de promover esses encontros presenciais, hoje falta muito, para a gente discutir, trocar experiência sobre como implantar isso e também dar oportunidade de mostrar os trabalhos que os 60 mais podem engajar e que a igreja pode envolver e incentivar. Porque os 60 mais querem se envolver. Eles não querem só dar oferta. Eles querem estar trabalhando, contribuindo para todas essas causas. Então, esses encontros nós convidamos principalmente pessoas da liderança, pessoas ativas, pessoas interessadas nesse ministério e poder também pessoas que tiveram experiência nesse poder compartilhar as suas experiências e dar uma norte para outras igrejas que querem desenvolver o trabalho. Que bacana, já tem muita gente querendo saber, né, mais detalhes aí sobre isso, mas é o que você falou, todo mundo pode implementar, né, na sua igreja, esse é o objetivo, né, implementar na sua igreja, levar esse trabalho para sua igreja e colocar essas pessoas aí dos 60 mais para participar, ficar mais ativo na programação da igreja, ter o ministério, isso é muito importante, né. E falando sobre os projetos, quais são os projetos aí que os 60 mais desenvolve aí para engajar a igreja, para que todo mundo participe? Como é que funciona? Não temos assim, como eu disse, o Movimento 60 mais não é uma organização, ele simplesmente abre as oportunidades, sugere das ideias. Então, pessoalmente, eu acho que a igreja pode engajar em muitos projetos atualmente já em andamento. Por exemplo, os projetos missionários, por exemplo, do Sertão. Eu sei que tem muitos trabalhos muito bem feitos no Sertão já, por exemplo, nordestino. Mas, por exemplo, eu já estive lá ultimamente, eu vi, observei e dei algumas sugestões baseadas na minha experiência. E eles foram muito bem aceitos. Eles disseram, nós nunca pensamos, podemos fazer isso também, isso vai mudar. Também nós, eu participei de algumas organizações, seminário, e eu vi parte de administração. Como eu tenho uma experiência administrativa, eu vi eles me impactar, temos essas dificuldades. Eu falei, por que não faz isso, aquilo lá? Tem alguns princípios de administração, mudei um pouquinho e o resultado foi muito bom. Eles conseguiram equilibrar a sua finança, puderam ter maior sustentabilidade e ficaram mais eficientes. Isso eu vi. Nós, como 60 mais, a gente já viveu muito. A gente tem experiência e sabe o que dá certo, o que não dá certo, e muitos mais novos não sabem disso, infelizmente. Olha só, eu estou aqui no site, estou aqui vendo o primeiro encontro nacional João Pessoa, lá na Paraíba, inclusive com uma foto sua numa praia que eu conheço, chama Praia dos Namorados. Então, legal. Assim, está presente no Brasil todo, como é que anda? As pessoas podem, né? Como elas conseguem? É só entrar no site, estar presente no Brasil todo? Os encontros nós não fazemos, não temos assim uma coisa regular. Depende da necessidade regional e da ocasião apropriada e também os interessados. Procuramos, então, ter essas diretrizes. Primeiro, tem uma parte que é mais de encontro, onde você tem palestras, momento de comunhão, mas também a gente procura ter um pouco de lazer também, porque as pessoas precisam de lazer, e a gente procura um lugar que haja alguma coisa de interesse para todo mundo fazer juntos. Mesmo, lugar que tem praia, que a gente vai na praia. Quando o lugar não tem praia, a gente vai junto num passeio, num campo.
lugar que não tem, a gente faz uma visita junto a um museu, a uma exposição, a gente come junto, janta, faz um piquenique. E isso é importante. Os 60 mais procuram comunhão. Eles não querem ficar trancados em casa. Eles querem algum lugar, mas com gente interessante para conhecer, para trocar ideia. Pessoas cristãs que têm os valores, sabe que pode confiar, fazer novos amigos. Então, esses encontros servem para isso. E também para estimular, levar essa ideia de volta para a igreja. E que eles podem promover isso. O movimento 60 a mais na igreja, a gente tem que procurar, não só para a pessoa precisa de conhecimento, edificação espiritual, eles precisam trabalhar, precisam servir, precisam de lazer, precisam de comunhão, precisam de sociabilização, precisa também é um modo de evangelizar, porque a própria sociedade está faltando isso. Vamos falar do livro agora? Isso mesmo, Fábio. 2 livros aqui, inclusive já colocamos para quem está assistindo pelo site, está acompanhando aqui, vou até virar a câmera aqui, que essa câmera da frente é melhor, para o pessoal ver aqui, 2 livros. Temos esses 2 livros aqui do Robert, né? Ouvindo Paulo na prisão e Encorajamento que vem do alto. Esses 2 livros que você já escreveu, Robert, conta pra gente. Então, esse é um subproduto da aposentadoria. Como tenho tempo, eu fico pensando, meditando como eu aplico a minha leitura devocional em termo prático. Eu não quero fazer um estudo só por estudar, mas o que isso pode enriquecer a minha vida em termo prático? Então, o primeiro livro foi sobre o Filipenses. Eu falei, Paulo, na prisão, ele devia estar deprimido, mas ele não estava. Por que ele conseguiu? Aí ele foi eu descobri como é interessante, em vez de depressão, ele tinha muita alegria, tinha muita motivação. Então, cada trechinho transborda o encorajamento. Então, eu escrevi baseado nessa meditação, nas palavras de Paulo, para mim, e o que me estimula a fazer. No segundo livro, uma reflexão sobre Efésios. Efésios, quando eu li o começo, diz que ele tinha essa ideia de Deus tinha esse projeto para nós antes da fundação do mundo. Qual é esse projeto? Começou a descobrir que esse projeto é para a vida toda. É um encorajamento que não é uma autoajuda, mas um encorajamento que vem do alto. Deus diz, porque eu quero encorajar você a viver uma vida digna. Perfeito. Infelizmente, Robert, nossa entrevista está chegando ao final, mas antes gostaríamos de abrir espaço para você divulgar o site, né, as suas redes de contato. Então, nós temos um site, chama-se, nesse caso, você pode acessar www.mc, não é mestre cerimônia, MC 60 mais, não é sinal de mais, é mais.com.br. Lá tem dizendo qual é a nossa visão, nossa missão e o que nós estamos fazendo, nós temos feito. E também lá tem o telefone, né? E nós, em breve, nós vamos ter outros meios, né? Vai ter a parte, já tem o Facebook, a gente vai ter Instagram melhorado, nós estamos reestruturando isso, mas pode nos contactar. O nosso parceiro Ultimato tem publicado muitos artigos nesse assunto sobre envelhecimento, inclusive a edição
do último edição do ano passado é todo dedicado a 60 a mais, a envelhecimento. Para quem não conhece, lá tem muitos artigos sobre envelhecimento. E também esse foi publicado, esse último recente de janeiro, fevereiro, fala sobre doenças mentais que pode acometer qualquer um, inclusive os mais idosos. E o tema de hoje, Movimento Cristão 60+, e falamos com Robert Kuhl, ele que é facilitador do Movimento Cristão 60+. Foi um prazer falar com você, Robert. Como você mora aqui perto, vem para cá sempre tomar um cafezinho com a gente. O prazer é todo meu, foi muito bom conhecer o RTM. Tá? Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. E o Fique por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista, que por sinal foi ótima. Até a próxima. Até mais.